Olá pessoal, meu nome é Matheus Lizarte e eu sou aluno de Engenharia Elétrica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Hoje estou realizando uma das atividades propostas pelo professor Manuel de Comunicações Linguísticas. Venho então apresentar um tema que envolve engenharia. Seria então os motores de combustão interna. Comentando agora a história dos motores de combustão interna. Vários cientistas e engenheiros contribuíram para o desenvolvimento dos motores de combustão interna. Tudo começa em 1791 com John Baber desenvolvendo a turbina a gás. Já em 1794, Robert Street patenteou um motor de combustão interna que utilizava combustível líquido. Em 1807, os engenheiros franceses Joseph Niceport e Claude Niepce acionaram um protótipo de motor de combustão interna usando explosões controladas de combustível em pó. No mesmo ano, o engenheiro suíço François Isaac de Rivaz construiu um motor de combustão interna com ignição por faísca elétrica. Em 1854, no Reino Unido, os inventores italianos Barsati e Matteucci obtiveram a certificação que há a obtenção de força motriz pela explosão de gases após uma então, após uma década, Nicolaus Otto patenteou o primeiro motor a gás atmosférico. Então, em 1872, o americano George Brayton desenvolveu o primeiro motor comercial de combustão interna com combustível líquido. No ano de 1876, Nicolaus Otto, trabalhando com Daimler e Maybach, patenteou o motor de 4 tempos de carga comprimida. Em 1886, Carl Betz iniciou a primeira produção comercial de veículos com motor de combustão interna. E por fim, em 1892, Rudolf Diesel desenvolveu o primeiro motor de ignição por compressão de carga compacta. Agora comentando o que é o motor de combustão interna. O motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão dá-se através de ciclos termodinâmicos que envolvem expansão e compressão e mudança de temperatura dos gases. No ano de 1860, que surgiu a ideia de construir uma máquina que utilizasse o benzeno como combustível, se concretizando apenas em 1866, realizado pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto, o qual determinou o ciclo sob o qual trabalha o motor de explosão, conhecido como ciclo de Otto. O funcionamento dos motores a combustão interna são considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios gases de combustão como fluido de trabalho, ou seja, são esses gases que realizam os processos de compressão, aumento de temperatura, expansão e finalmente a exaustão. Lembrando que o que ocorre no interior das câmaras de combustão não é uma explosão de gases. O que impulsiona os pistões é o aumento da pressão interna das câmaras decorrente da combustão. O que se pode chamar de explosão é uma denotação dos gases, detonação dos gases, que deve ser evitada nos motores de combustão interna, com o objetivo de proporcionar maior durabilidade dos mesmos e menores taxas de emissão de poluentes na atmosfera provenientes da dissociação do pinogênio de nitrogênio. Agora comentando sobre os ciclos dos motores a combustão, existem dois principais. O principal, obviamente, é o ciclo motor de Otto. O motor baseado no ciclo ideal de Otto caracteriza-se pela ignição por faísca. Esse é o tipo mais comumente utilizado em automóveis de passeio e motocicletas. Existem processos alternativos em motores experimentais para iniciar a queima, como micro-ondas ou uma injeção de piloto. Agora, o ciclo motor de diesel ele funciona como? Os motores diesel caracterizam-se pela ignição por compressão. O fluido de trabalho, normalmente o ar, é comprimido sem ser misturado ao combustível e, quando o combustível é injetado no fluido comprimido e quente, esse já se inflama. As máquinas que impulsionam veículos pesados como caminhões, trens e navios usualmente são baseados no ciclo ideal de diesel, o que não se refere ao combustível utilizado e sim ao ciclo termodinâmico em que operam. O motor de ciclo diesel é utilizado em veículos menores, como automóveis e motocicletas também são equiparados como esse tipo de motor, equipados com esse tipo de motor no caso. Motores a gasolina. Os motores a gasolina funcionam como um motor de 4 tempos. O que seriam os 4 tempos?
a admissão, a compressão, a combustão e o escape. Explicando cada tempo por parte, o primeiro tempo seria a admissão. Na admissão, o pistão está no chamado ponto morto superior. E nesse primeiro estágio, a válvula de admissão abre e o pistão desce. Uma mistura de ar e vapor de gasolina entra pela válvula para ser aspirada para dentro da câmara de combustão, que está abaixo da pressão, que está a baixa pressão. O pistão chega ao ponto morto inferior e a válvula de admissão fecha. Já no segundo tempo, a compressão, o pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo que a compressão fecha, o pistão sobe totalmente. O terceiro tempo, a explosão ou a combustão, ela dá início à combustão da mistura combustível que está comprimida. Solta-se uma descarga elétrica entre dois pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela detona a mistura e empurra o pistão para baixo, fazendo com que ele atinja o ponto morto inferior. Já no quarto e último tempo, que é o escape, a mistura de ar e combustível foi queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa combustão que precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão sobe, a válvula de escape abre e os gases residuais são expulsos. Comentando agora sobre os motores a diesel. No motor a diesel, o ar e o diesel entram na câmara de combustão em separado. Primeiro entra o ar, que é comprimido a uma grande taxa de compressão. Normalmente o motor a diesel tem uma taxa de compressão superior ao motor de gasolina, uma das razões para que tem mais cilindradas. O ar altamente comprimido aquece e nesse momento de alta compressão o diesel é injetado diretamente para a câmara a alta pressão. Ao entrar em contato com o ar quente, ele explode. Sobre a comparação entre o motor a gasolina e diesel, o motor a diesel é menos rotativo que a gasolina e desenvolve mais binário a rotações mais baixas que uma gasolina. O binário é a força aplicada a 1 metro de distância do eixo de rotação. O motor a gasolina consegue manter a força por mais tempo, porque o motor a diesel esgota mais rapidamente. Isto quer dizer que o motor a gasolina vai sem problemas até as 6.000 rotações, mas que o motor a diesel não passa de 5.000. Dito isso, as principais vantagens do motor a diesel é o baixo consumo de combustível, maior binário e baixas rotações, além da maior durabilidade. É também o tipo de motor mais indicado para automóveis de mercadorias e caminhões, porque desenvolve mais força. O motor a gasolina é um motor mais rotativo que, quando comparado com seu equivalente a diesel, consegue melhor performance. E essas são as referências que eu usei para a apresentação. Espero que todos tenham gostado, sobretudo aprendido. Obrigado e valeu!